Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, nos nossos 40 dias de propósito. Hoje estamos no 28º dia e ainda trabalhando a santificação do nosso coração. E hoje o nosso tema é unidade versus divisão. Como vai o seu coração a respeito da unidade do povo de Deus? Colossenses 3,14 nos diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Uma passagem interessante em Gênesis capítulo 11 descreve a construção da Torre de Babel. Nesse relato bíblico, pessoas ímpias decidiram construir uma cidade com uma enorme torre para sua própria glória e prestígio. Eles a planejaram, deram início a um enorme desafio. No começo, obtiveram sucesso em seus esforços. Mas Deus olhou do céu para a terra e disse mais ou menos assim: nada lhe será impossível por causa da sua unidade. Então, ele interferiu em sua comunicação, ao dividir o seu idioma em diferentes línguas para os impedir de terminar o seu monumento ambicioso. Devido ao caos que se seguiu, gerando uma enorme confusão, eles abandonaram o projeto e se separaram por idiomas, espalhando-se por toda a terra. O que é impressionante nessa passagem das Escrituras é que o próprio Deus observou que quando as pessoas estão unidas, elas são capazes de exercer um poder tremendo, até mesmo pessoas ímpias. Então imagine como a unidade pode ser poderosa para as pessoas que adoram e obedecem ao Deus do universo. Se elas buscassem ao Senhor e agissem em unidade, nada poderia detê-las. É por isso que o inimigo faz todo o possível para manter o povo de Deus dividido. Porque uma vez reunidos em unidade, ganhamos força e conquistamos espaço para o reino de Deus. Orar em unidade traz poder, diz a palavra de Deus. Mas a oração de um povo dividido, bem, nem tanto. E é por isso que é tão crucial remover o ressentimento para com os outros e optar por perdoar. De fato, qualquer orgulho ou egoísmo deve ser visto como um inimigo da oração unificada. Em João 17, nós vemos uma bela oração. Jesus pedindo a Deus para unificar os cristãos em um só corpo, para que o mundo soubesse que ele foi enviado por Deus para trazer salvação ao mundo. O Salmo 133:1 ecoa com o mesmo tema: como é bom e agradável que todos os irmãos vivam em união. Deus ama e abençoa a unidade. O corpo de Cristo ganha força quando adoramos juntos e amamos uns aos outros, assim como Deus planejou. A unidade também atrai a atenção do nosso Salvador, que morreu para nos purificar de nossos pecados e agora vive para interceder diante de Deus, Pai, por nós. Quando as pessoas veem a unidade, eles veem um propósito de amor e poder. A unidade é bonita, é atraente. Quando um exército de pessoas trabalha em conjunto para realizar um objetivo, a união se transforma numa força formidável. A igreja primitiva no livro de Atos tinha esse ímpeto. A Escritura diz que eles trabalhavam em um só pensamento, dedicados à oração e às necessidades de cada um. A sua unidade era tão poderosa e atraente que a mão do Senhor estava sobre eles e a igreja crescia aos milhares em um curto espaço de tempo. Em Atos 2:43 diz que, como resultado, o povo tinha um sentimento de temor. Mas o que é que nos comunicamos quando permanecemos divididos?
Se os cristãos discutem e debatem questões menores a respeito da fé, acalorando discussões, salientando as suas várias posturas, impondo a sua própria visão e não deixando espaço para ninguém, como então o mundo conseguirá ver a fé em Cristo como resposta? Será que Jesus está dividido ou é o orgulho do homem, o egoísmo e a ignorância que trazem a divisão? Em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3, exorta-nos da seguinte forma: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, que sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Os movimentos poderosos de Deus que surgiram no passado foram resultantes da oração e da unidade. Os grandes avivamentos e movimentos similares que sempre resultaram do esforço de pessoas que oravam em unidade, buscando o perdão, a purificação de Deus, deixando de lado as suas diferenças mesquinhas e perdoando-se mutuamente, juntando as mãos e os corações na ansiedade pela revelação do Senhor. E ele se revelou. As bênçãos de Deus são derramadas quando os cristãos andam em unidade. Deus se move quando nós livramos os nossos corações de qualquer pecado que nos impeça de buscar a sua face em união. Ele nos promete em Marcos 11, 24 e 26 que nos dará o que precisamos quando nós perdoarmos uns aos outros e nos purificarmos diante dele. Mas ele também nos adverte em 1 João 4, 20 e 21, que não podemos odiar o nosso irmão e afirmar que amamos a Deus ao mesmo tempo. Se não perdoamos, então ele também não nos perdoa. Para que um lar floresça, é preciso que haja unidade sem amargura entre marido e mulher. Para que uma igreja cresça e floresça, também é necessário que haja unidade, sem motivos egoístas, amargura ou orgulho. Para que uma nação floresça, a unidade deve habitar entre as pessoas, em vez de conflitos, intenções e posturas ou visões de mundo. Romanos 12, 8 nos lembra que nós devemos viver pacificamente com todas as pessoas do nosso entorno. Pelo menos é na extensão do nosso alcance. Mas se você estiver além do nosso alcance, devemos orar fervorosamente, desesperadamente, em união com outros cristãos, pois quando duas pessoas se reúnem em unidade e realmente buscam ao Senhor, Mateus 18, 20 diz que ele está ali no meio deles e responderá a sua oração. Então, devemos orar pela unidade. É uma poderosa arma contra o inimigo. Nunca deixe que ele nos divida por causa de questões secundárias. Não devemos contra-atacar, opondo-nos por amar uns aos outros. Devemos perdoar uns aos outros e buscar ao Senhor em humildade e unidade. Quando fazemos isso, ganhamos força e também o reino de Deus. Você pode imaginar igrejas trabalhando verdadeiramente juntas dentro de uma cidade para ganhar os perdidos? Você consegue imaginar pastores sem motivos egoístas orando uns com os outros, um pelos outros, partilhando recursos entre si sem se preocupar com quem vai receber o crédito? Isso foi feito antes. Devemos pedir ao Senhor que conecte-nos a outras pessoas que também desejam experimentar isso. Ele diz muitas vezes: clama a mim e responder-te-ei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Ó, que Deus nos unifique novamente e traga um avivamento desesperadamente necessário para a nossa terra nesse tempo. Se você quer ver isso, então o que você vai fazer a respeito disso? Senhor Deus Todo-Poderoso, que nós sejamos a resposta ao seu Filho quando pede que sejamos um
em ti. Eu sei que viver em conflito com os outros pode trazer danos, principalmente quando nos mantemos distantes dos nossos irmãos na fé. Senhor, retira toda a hipocrisia presente nas atitudes dos cristãos. Que o Senhor nos ajude a nos manter num bom relacionamento de paz com todos. Senhor, que na nossa oração possamos sempre lembrar de orar pela unidade dos santos. Ajude-nos a tomar as atitudes necessárias para trazer a cura para todo tipo de relacionamento quebrado e a desejar realmente a união com todos os que clamam pelo nome de Cristo, para que juntos possamos trabalhar para o reino e para a glória do teu nome. Que todas as famílias da terra que se chamam pelo seu nome, que estão quebrados em seus relacionamentos familiares, Senhor, que toda a divisão seja desfeita. Que sejamos, Senhor, como filhos teus, reparadores de brechas, e que construamos pontes para que todos possam chegar a Deus. Que não sejamos, Senhor, aqueles que tiram as pontes, mas aqueles que constroem as pontes. Que sejamos aqueles que reparam as brechas e não aqueles que derrubam muros e separam. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e dos nossos irmãos. Traz a unidade através do vínculo da paz. É o que te pedimos, Deus. Em nome de Jesus. Amém.